Durante meses, os astrônomos acreditaram o terceiro Atlas era apenas mais um filme cósmico. Transeunte, um andarilho frio deslizando através do nosso sistema com a indiferença de uma pedra carregada por um rio que não sabe para onde está. Indo, era pequeno, era distante, foi rápido e, embora fosse misterioso, não era para ser consequente. Mas então os dados começaram a sussurrar. E aqueles sussurros tornaram-se padrões, e esses padrões tornou-se algo muito mais perturbador. Desvio minúsculo, mas real. Uma mudança em sua trajetória em quase 100 mil quilômetros. Mudança tão matematicamente improvável que abalou a confiança até dos mais analistas orbitais conservadores. A pior parte é que essa mudança não lançou o objeto para longe no espaço vazio ou enviá-lo despencando de forma imprevisível. Não, ele cutucou com cirurgia. Precisão em direção à borda invisível de o reino gravitacional de Júpiter, esfera de colina. Um lugar onde o planeta influência domina os sóis e onde os objetos podem permanecer como se estivessem presos em teia gravitacional silenciosa, projetado para armazená-los indefinidamente. Isso não era para ter acontecido. Não. Naturalmente não, facilmente não. Estatisticamente, a probabilidade de um encontro perfeito ocorrer é de 1 em 26 mil. Número tão baixo que se torna menos, como o acaso e mais como uma coreografia. E quando você acrescenta os outros mistérios, o minúsculo núcleo não maior que o Vaticano, o enorme coma, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros em todas as direções. Sobrevivência de um encontro solar que deveria ter rasgado tudo o embaçado. Primeiras imagens que alimentaram especulação. Composição incomum. Carregado em CO2 o conto que se recusa. Comportar-se como contos normalmente. Fazer. Tudo começa a parecer um quebra-cabeça cujas peças nunca foram feitas para estarem separados. No entanto, aqui estão eles, flutuando diante de nós, exigindo ser montados. Agora vamos mergulhar em História de sobrevivência, sua navegação impossível, precisão e por que alguns cientistas, incluindo Avi Lobo, acredito que o que estamos presenciando pode não ser aleatório. Todos, ao final deste vídeo, você pode não enxergar Júpiter como um planeta, esperando em silêncio na escuridão, mas como um destino E3. Atlas não como um cometa, mas como mensageiro. A mudança foi pequena o suficiente para ser ignorada. Primeiro, uma curva quase indistinguível do ruído. Mas à medida que os astrônomos se alimentavam de novas fontes de ruído, dados observacionais em sua órbita, modelos, o desvio recusou-se a desaparecer. Em vez disso, cristalizou-se em algo assustadoramente consistente. Atlas havia mudado de rumo, aproximadamente 100 mil quilômetros durante seu periélio. Passagem, o momento exato em que o objeto resistiu à radiação solar mais intensa. Calor. Isso não deveria ter acontecido. De controle. Deveria ter sido um caos. A radiação solar derrete o gelo, desencadeando jatos violentos de sublimação. Gases desestabiliza o frágil espaço interestelar. Corpos. No entanto, o que Atlas fez não foi caótico. Sua mudança não foi aleatória. Era direcional, suave e alinhado, com um novo caminho que apontava quase exatamente em direção à extremidade externa de a esfera montanhosa de Júpiter. E aqui jaz a horror estatístico. A probabilidade de que um visitante interestelar aleatório não apenas sobrevive a um encontro próximo com o Sol, mas também altera sua trajetória o suficiente para alinham-se quase perfeitamente com os de Júpiter. Limite gravitacional é de 385%. Quando as probabilidades caem a esse nível, você pare de pensar em acaso e comece a pensar sobre intenção ou há no mínimo dinâmicas desconhecidas em jogo. Todos os cometas conhecidos do nosso próprio sistema solar. O sistema sofre ao se aproximar do Sol. Eles racham, eles fraturam, os seus núcleos se rompem sob estresse térmico como pedras congeladas atiradas em uma fogueira. Mesmo cometas grandes e densos raramente emergem. Ils sont
No entanto, Atlas de 3 olhos, já minúsculo, com pouco mais de 1 quilômetro de largura, deveria ter sido ainda mais vulnerável. Em vez disso, emergiu de seu encontro solar não enfraquecido, não quebrado, não se desfazendo. Pedaços mais intactos, perfeitamente intactos. Essa sobrevivência não é apenas curiosa, é sem precedentes. Inicialmente, os cientistas acreditavam que Atlas havia se desintegrado quando imagens desfocadas foram erroneamente identificadas como outra cometa K1 Atlas, como os restos fragmentados do nosso visitante interestelar. Mais uma vez, o erro foi corrigido. Astrônomos percebeu que a verdade era ainda mais perturbador. 3 Atlas haviam suportado o tipo de calor e forças de maré que deveria ter sido sua sentença de morte. Que tipo de estrutura mantém tudo unido tão fortemente assim? Que tipo de material resiste a esse tipo de estresse? Por que um núcleo tão pequeno se comportando como algo projetado em vez de algo montado de forma aleatória no regiões gélidas de um sistema distante? As suposições iniciais retratavam Atlas como um gigante interestelar massivo, mas as suposições ruíram mais uma vez. Telescópios o observaram. Baixo de seu coma extraordinário reside em um núcleo tão pequeno que chega a ser inacreditável, menos que 1 quilômetro de diâmetro, comparável à do tamanho do Vaticano. Esta descoberta reescreve tudo. Um núcleo isto. O pequeno não deveria produzir algo tão colossal. Coma, a menos que sua composição seja saturada, com gelos voláteis muito mais ricos do que qualquer coisa encontrada em cometas locais. Isto levanta questões que atingem o âmago do assunto, osso da ciência planetária. Como isso aconteceu? Um objeto minúsculo consegue sobreviver ao Sol. Como isso acontece? Um núcleo tão pequeno gera mais que o dobro do diâmetro da Terra. O quê? Que tipo de química está em jogo? Quando um objeto interestelar carrega características nunca vistas em nosso sistema, ele se torna um mensageiro de outro tipo de berçário planetário, onde as condições criam estruturas, comportamentos para os quais nunca estivemos preparados. Observar. Talvez a característica mais bizarra de 3 Atlas não é seu núcleo, mas sua atmosfera. Uma nuvem de CO2 estendendo-se por quase 350 mil quilômetros em cada direção. Isso não é normal, não. O mínimo, cometas do sistema solar liberam principalmente vapor de água e poeira, e pequenas quantidades de CO2. Mas Atlas emite dióxido de carbono em quantidades. Nunca registramos nada em nenhum cometa, antes local ou interestelar. O desequilíbrio químico sugere origens em um ambiente mais frio e extremo do que qualquer coisa ao redor do nosso Sol. Até mesmo estranho é o jeito que o coma se comporta. Não reage como um ser caótico, pluma de gás, mas em vez disso forma um fluxo constante. Envelope estruturado quase como se algo no objeto regula sua saindo. É por isso que os cientistas discutem sobre se o objeto é natural ou algo completamente diferente, porque a natureza tende a ser confuso. No entanto, Atlas parece estar seguindo uma receita que não temos entender. Uma das primeiras controvérsias em torno de Atlas incluiu suas fotografias. NASA divulgaram imagens tão desfocadas, sem características marcantes. Pareciam mais manchas em uma lente do que um visitante cósmico. Mas essas imagens vieram de instrumentos. Nunca foi projetado para rastrear um movimento rápido e fraco. Objeto interestelar. Eles registraram dados, não estética. No entanto, o atraso em a divulgação das fotos, em parte causada pela paralisação do governo dos EU, alimentou uma avalanche de especulações. Por que as imagens eram tão ruins? Por que eles se atrasaram? Por que não apareceram telescópios melhores do que o Hubble? Webb Vera Observatório. Rubin olhou para Atlas. A verdade ficou mais clara. O núcleo era simplesmente pequeno demais para ser resolvido bruscamente, e o coma muito grande e difuso para oferecer contraste. Mas, mesmo em imagens de alta resolução, algo perturbador permanece. Conto de Atlas não se assemelha a nenhum comentário sobre o conto que catalogamos. A curvatura, a distribuição de densidade e o alinhamento com a radiação solar desviam-se do comportamento esperado. Uma história que se recusa a obedecer às leis da física não é apenas uma história, é uma pista.
Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado a entrar em nosso sistema solar, depois de Oumuamua e Boros. E assim como seus predecessores, traz mais perguntas do que respostas. Boros se comportou como um cometa, mas foi excepcionalmente instável. Oumuamua não se comportou de maneira alguma, acelerando sem liberação visível de gases e girando como um fragmento de metal achatado. Atlas combina características de ambos. Possui a trajetória hiperbólica de um viajante interestelar, as peculiaridades químicas de um cometa alienígena e a estranheza dinâmica de um objeto que não se comporta de acordo com as expectativas naturais. Quando se combinam velocidade hiperbólica, capacidade de sobrevivência, tamanho diminuto, coma massiva e mudanças de trajetória. A sensação deixa de ser de estar estudando um cometa e passa a ser de estar estudando uma pergunta. O ponto de origem de Atlas remonta à constelação de Sagitário, uma região próxima ao núcleo galáctico, onde a densidade interestelar aumenta e as histórias de formação estelar se tornam caóticas. O que quer que tenha dado origem a Atlas não era como o Sol. Veio de um lugar onde a química e as forças gravitacionais moldam os objetos sob regras desconhecidas. Sua velocidade garante que nunca esteve ligado ao nosso sistema. Veio de outra estrela e partirá novamente. E, no entanto, antes de partir, parece determinado consciente ou inconscientemente a roçar a influência gravitacional de Júpiter. É isso que mais intriga os astrônomos. Os visitantes não fazem desvios panorâmicos. Eles simplesmente passam. Não corrigem o rumo. Não têm um objetivo específico. 1 em 26 mil. Essa é a probabilidade de um cometa, qualquer cometa, muito menos um interestelar, passar exatamente dentro da borda da esfera de Hill, em Júpiter, por mera coincidência. 1 em 26 mil não é apenas pequena. É narrativamente suspeita. É como jogar um dado e vê-lo cair na borda perfeitamente equilibrado repetidas vezes. É como se a natureza estivesse deixando pistas para algo que ainda não reconhecemos. É como se houvesse intenção. Os cientistas não gostam dessa palavra, mas as probabilidades não mentem. Durante sua maior aproximação ao Sol, Atlas experimentou uma aceleração não gravitacional. A NASA atribui isso a jatos naturais de gás escapando de sua superfície. Um comportamento normal de cometa, mas o vetor e a magnitude desse impulso foram tão precisos que alinharam o objeto quase perfeitamente com a esfera de Júpiter. O calor do Sol deveria ter causado explosões caóticas, não propulsão. No entanto, o que ocorreu parece ser o equivalente a uma correção de trajetória. E o que torna tudo ainda mais intrigante é o momento em que aconteceu. Isso ocorreu enquanto Atlas estava escondido atrás do Sol, fora do nosso alcance de observação direta. Decisões tomadas às escondidas sempre levantam suspeitas. A Vibe faz uma pergunta que parece absurda, até que se considerem os dados. Se Atlas não está agindo aleatoriamente, por que Júpiter? Seu raciocínio é simples, porém arrepiante. Júpiter é a potência gravitacional do sistema solar. Sua esfera de influência é enorme. Seus pontos de maior amplitude são estáveis. Sua localização é visível de qualquer ponto da galáxia. Se uma civilização avançada quisesse implantar sondas de observação de forma silenciosa e eficiente, usaria Júpiter. Não a Terra, não Marte, mas o gigante gasoso cuja gravidade poderia capturar ou estabilizar essas sondas por milênios. Nessa interpretação, Júpiter se torna um porto cósmico e a Atlas uma nave de entrega. Em 16 de março de 2026, Atlas passará a aproximadamente 53 milhões de quilômetros de Júpiter, uma distância quase idêntica ao raio de sua esfera de influência nessa data. Esse alinhamento é perfeito demais para ser ignorado. Se Atlas fosse um objeto natural, essa seria a coincidência mais extraordinária já registrada. Se fosse artificial, seria o ponto de inserção ideal para liberar algo. Pequenas sondas, dispositivos autônomos, sensores inativos em condições gravitacionais que exigem quase nenhuma energia para serem exploradas. A esfera de influência não é apenas uma fronteira, é uma oportunidade. Lu especula que Atlas poderia estar posicionado para lançar sondas tecnológicas chamadas de sundas na borda gravitacional de Júpiter.
Não seriam discos voadores de Hollywood, nem orbes brilhantes. Seriam dispositivos silenciosos e inertes projetados para ativar apenas quando necessário. Uma civilização avançada o suficiente para construir tais coisas não desperdiçaria energia enviando espaçonaves ativas. Elas as esconderia dentro de objetos de aparência natural, deixando a física fazer o trabalho. E se Atlas liberasse algo, talvez não o detectássemos imediatamente. Poderiam ser microscópicas metálicas escuras frias invisíveis. Quanto mais a órbita é recalculada, mais perfeito se torna o alinhamento. O desvio não é uma deriva, mas sim uma correção. A trajetória não é errática, mas sim focada. Esse tipo de comportamento aponta para um fenômeno natural que ainda não compreendemos, ou para algo muito mais intencional. Até mesmo os céticos têm dificuldade em explicar por que tantas anomalias independentes convergem para o mesmo resultado. Em algum momento, a coincidência deixa de ser coincidência. Nem todos os cientistas endossam teorias exóticas. A NASA sustenta que a trajetória ainda pode ser explicada por meio de comportamentos naturais, embora extremos. Os modelos de desgaseificação, embora levados ao limite, permanecem tecnicamente viáveis. A probabilidade de uma aproximação da esfera de Júpiter, embora baixa, não é impossível. E a sobrevivência do Sol, embora incomum, não prova a artificialidade. Os dados espectroscópicos esperados durante a passagem próxima, em 19 de dezembro de 2025, revelarão se os padrões dos jatos e as composições químicas correspondem à atividade natural de um cometa. Se corresponderem, o mistério se desfaz em um caso extraordinário, porém natural. Caso contrário, a história muda para sempre. Estamos à beira de uma revelação astronômica. Cada atualização aproxima o Atlas da fronteira gravitacional de Júpiter. Cada nova imagem expõe mais uma inconsistência. Cada modelo revisado torna a trajetória mais precisa. Em breve confirmaremos se este objeto é um milagre natural da química interestelar ou algo muito mais intrigante. Um visitante com um propósito, um mensageiro com um desígnio, um portador de segredos mais antigos que nosso filho. No fim, tudo se resume a um único fato. 3. Atlas está aí a caminho de Júpiter. E não deveria estar. Não por acaso, não pela física, não pela probabilidade. Sobreviveu ao Sol quando não deveria. Permanece intacto quando não deveria. Seu núcleo é minúsculo quando não deveria produzir uma coma tão grande. Sua aceleração é precisa quando não deveria ser controlada. E agora ele se aproxima da borda gravitacional do maior planeta do Sistema Solar, com uma precisão que parece roteirizada. Se nada acontecer, ampliaremos nossa compreensão sobre cometas. Se algo acontecer, a humanidade terá que ampliar sua compreensão de si mesma. E agora, depois de examinar cada anomalia, cada desvio, cada número improvável e cada questão sem resposta em torno do Atlas de 3 olhos, chegamos a um ponto que parece menos um fim e mais um limiar, uma porta estreita entre o que pensamos saber sobre o universo e o que o universo vem silenciosamente tentando nos dizer há anos. Porque quando reunimos todas as evidências, a correção de curso de 100 mil quilômetros perto do Sol, a sobrevivência que contradiz a física dos cometas, o minúsculo núcleo envolto em uma colossal atmosfera de CO2, a cauda que se recusa aqui a seguir a lógica do vento solar, as imagens iniciais borradas que escondem mais do que revelam. O alinhamento perfeito com a esfera de Júpiter, a probabilidade de 1 em 26 mil e os sussurros de possíveis estrelas da Sunda esperando para serem liberadas. Você começa a perceber que esta história nunca foi realmente sobre um cometa. Era sobre perspectiva. Sobre como o cosmos às vezes nos força a olhar novamente para coisas que rotulamos muito rapidamente como aleatórias, inofensivas ou insignificantes, quando na realidade elas podem ser tudo menos isso. 3 Atlas nos desafia porque se encontra na encruzilhada entre o explicável e o impossível. Os modelos da NASA ainda se encaixam tecnicamente no domínio da física natural, mas apenas se todos os extremos ocorrerem simultaneamente. Sublimação extrema, coincidência estatística extrema, sobrevivência extrema, composição química extrema. E em algum momento, é preciso perguntar se empilhar todas as explicações improváveis na mesma torre frágil.
Realmente serve à verdade ou simplesmente protege nosso conforto? E do outro lado daquela torre existe uma possibilidade ainda mais ousada, a de que Atlas não esteja agindo sozinho. Que sua trajetória, sua composição química, sua aceleração, até mesmo seu momento, possam pertencer a um plano mais antigo e mais premeditado do que qualquer coisa que nossa espécie já tenha encontrado. Não precisamos recorrer a fantasias sobre naves-mãe alienígenas ou máquinas conscientes para reconhecer essa possibilidade. Algo muito mais simples já basta. Uma sonda escondida dentro de um objeto projetado para imitar a natureza. Um mensageiro passivo vagando por séculos pelo espaço interestelar. Um mensageiro silencioso que só se ativa quando um gigante gravitacional como Júpiter entra em seu campo de visão. Mas a verdade é que neste exato momento não sabemos. Não sabemos se Atlas é simplesmente o cometa mais extraordinário da história registrada ou um visitante com um propósito. Não sabemos se sua aproximação de Júpiter será uma coincidência astronômica ou um encontro cósmico. Não sabemos se março de 2026 chegará e passará silenciosamente, ou se algo será deixado para trás no rastro gravitacional de Júpiter. Algo pequeno, escuro, silencioso e paciente, observando o sistema solar da mesma forma que observamos as estrelas. O que sabemos é que o Atlas III já nos transformou, porque objetos como este não apenas reescrevem mapas orbitais. Eles reescrevem a maneira como vemos o universo, como vemos nossos instrumentos e como vemos a nós mesmos. E talvez essa seja a verdadeira mensagem escondida sob sua coma e cauda. Que o universo não é um lugar de silêncio, mas de sinais. E que às vezes esses sinais chegam envoltos em gelo, disfarçados de coincidência. Disfarçados de algo que pensamos já ter visto antes, mas que nunca compreendemos verdadeiramente. Assim, enquanto aguardamos a passagem de Júpiter em dezembro de 2025, enquanto os astrônomos preparam seus espectrômetros e telescópios, e enquanto a contagem regressiva para a passagem pela esfera de Hill em Júpiter avança silenciosamente na escuridão, uma verdade permanece incontornável. Não somos apenas observadores desta história, somos participantes. Porque quer Atlas se comporte naturalmente ou revele algo inimaginável, o resultado levará a humanidade um passo mais fundo na conversa cósmica. A questão não é se estamos prontos para essa conversa. A questão é se a conversa já começou de fato. E se essa jornada pelo desconhecido te cativou. Se te fez questionar a natureza dos visitantes cósmicos. Se isso te deixou olhando para o céu com um tipo diferente de curiosidade, ou até mesmo um toque de inquietação, então não deixe a história terminar aqui. Inscreva-se para não perder a próxima atualização deste mistério em desenvolvimento. Ative as notificações, porque Atlas está se movendo rapidamente e a próxima anomalia pode surgir a qualquer momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber o que está acontecendo acima de nossas cabeças. Alguém que ainda acredita que cometas são simples e coincidências são inofensivas. E deixe um comentário me dizendo o que você pensa. Será que 3 Atlas é apenas um cometa extraordinário ou a primeira página de uma mensagem muito maior?